Olha, eu não queria nem estar gravando esse vídeo aqui porque eu acho que nem merecia a minha atenção, mas parabéns, vocês conseguiram. Graças a Deus que isso vai ser um vídeo curto, porque eu não tenho vontade nenhuma de editar essa bosta, eu vou editar de qualquer jeito, vai ficar gravado de qualquer jeito. Hoje vamos falar sobre as fanbases dos animes, não vai ser só de anime, também vai ser de personagens em específicos, porque a pior coisa que tem nos animes é a própria fanbase. Então nesse vídeo eu irei criticar todas as fanbases que eu acho que definitivamente deveriam ser apagadas da existência. E vamos começar com a fanbase que me fez dar início a esse vídeo, a fanbase do Gojo de Jujutsu Kaisen. A fanbase desse personagem coloca ele em um patamar tão alto, mas tão alto que ele só perde para um personagem dessa lista aqui também. Simplesmente acham que o Gojo é o personagem mais pica-grossa que tem em todos os animes. Eles simplesmente não aceitam que o Gojo não é o mais forte nem no próprio verso. Eles se negam a aceitar a realidade que o próprio Gojo fala que ele não é o mais forte do universo. Quando ele perde por Sukuna, ele mesmo fala que foi derrotado por alguém mais forte que ele. E eu vou deixar essas falas na imagem aí na tela para vocês verem que eu não estou mentindo. Eles escolheram esquecer que o próprio Gojo simplesmente falou todas essas frases. Eles chegam a falar que o Gojo ele só olha, sei lá, o Goku, o Saitama e usando o mesmo argumento. Ah, mas como passa do Mugen? O Mugen do Gojo é a maior piada dele. Simplesmente dos personagens mais fortes que ele enfrentou, todos conseguiram passar o Mugen. Toji só não matou ele por causa que era, além de ser um flashback do passado, o Gojo é o personagem mais favorecido pelo roteiro inteiro. Não há possibilidade dele ter sobrevivido àquele ataque, mesmo com energia reversa. É literalmente surgiu um poder que ele nunca aprendeu antes e que apareceu em um momento conveniente de morte. E quando finalmente ele morreu contra o Sukuna, a fanbase dele simplesmente se tornou mais tóxica ainda, falando que perdeu por roteiro, que ele perdeu porque ele estava se segurando. O próprio Gojo falou que ele usou tudo que tinha, recriou várias técnicas que ele nem sabia como fazer. E você vai discutir com os próprios argumentos que o próprio Gojo diz. Fãs do Gojo, pelo amor de Deus, vocês só não são os piores porque tem mais uma fanbase na lista aqui. Fugindo de Jujutsu e do Gojo, eu quero falar de uma fanbase, não uma fanbase em específica, mas sobre o roteiro de um acontecimento de uma obra que os fãs simplesmente fingem que não aconteceu. Eu irei falar sobre o protagonista com mais protagonismo que eu já vi. Nunca vi tanto protagonismo enfiado no rabo de um único personagem. Simplesmente Ichigo Kurosaki, que ele tem o DNA de todas as raças do anime. Simplesmente em todo o arco que surge uma raça nova, seja Hollow, Queens, Shinigamis, o Ichigo vai ter alguma semelhança, algum tipo de DNA semelhante a essa raça. Sem falar das forçações absurdas de vitória dele. Ele ter vencido contra o Zaraki, o Kyuubi, Aizen, o Yurrabarra é muita forçação de roteiro e não tem nem como defender isso. Simplesmente Aizen, o personagem que solou todo mundo, literalmente todo mundo que apareceu na frente dele, ele solou sem nenhuma dificuldade, eles mal conseguiram rasgar a roupa do Aizen. E vem o Ichigo, que não tem, sei lá, 3 meses de treinamento como Shinigami, e consegue solar ele numa boa. Claro que também surgiu aquele poder que ele nunca conseguiu antes em um momento conveniente. Olha esse moleque aqui! Ai, eu sou protagonista! Treinei 2 anos e vou vencer o cara que treinou a vida inteira! Ai! Contra o Yurrabarra então não se fala. O Yurrabarra ele simplesmente consegue ver todos os futuros possíveis e reescrever todos. E ele simplesmente não consegue ver um único futuro onde ele é derrotado por um simples Shinigami. Simplesmente, o cara consegue reescrever o futuro, ele consegue fazer qualquer coisa com isso. E ele simplesmente não reescreve o futuro onde ele morre. Você não é páreo pra mim. Eu treinei pra isso a minha vida toda. E eu não treinei pra nada, e mesmo assim eu tô aqui na sua frente. Deve ser vergonhoso. Aqui eu não sei se eu culpo o autor por ter ignorado isso, ou se o Yurrabarra por ser muito burro, ou se o Ichigo por ter muito protagonismo. E os fãs simplesmente ignoram isso, eles simplesmente fingem que nada aconteceu, que isso é explicado na obra inteira, que tudo que acontece tem uma explicação e que já foi explicado, mas não adianta explicar um bagulho que sendo que ele foi forçado. É tipo quando o Gojo perdeu pro Toji. Foi explicado? Foi, mas não deixou de ser forçado. Agora vamos falar da pior fanbase de todas, simplesmente a fanbase de Roronoa-Zoro. Só de lembrar dessa fanbase já vem uns flashes dos comentários falando que Zoro sola, Zoro é super Messi, Zoro tudo. Essa raça chamada Zorotarde, ela simplesmente ignoram qualquer argumento e simplesmente falam, ah, Zoro sola. Eles mamam tanto o ovo do Zoro, mas tanto o ovo, que eles acham que o Zoro já tá nível Yonkou, que ele já consegue derrotar o Luffy,
que ele já superou o Mihawk. O Zoro malemar vence do Sanji e do King. Isso porque eu sou mais fanboy do Sanji e do King do que do Zoro. E eu sei reconhecer que o Zoro com muita dificuldade ganha do Sanji. Normalmente eu defenderia o Sanji dizendo que o Sanji conseguiria ganhar do Zoro. Mas eu tenho olhos pra perceber, eu que sou fanboy dele, consigo aceitar que o Zoro consegue sim ganhar do Sanji com mais chances de ganhar do Sanji do que o Sanji tem mais chances de ganhar dele, que a própria fanbase do Zoro que acha que ele ganha do Lau. Simplesmente o Lau ele manda o Room, o Zoro ele já é perdido. Com um então, o Zoro não vai nem saber o que tá acontecendo. Então fanbase do Zoro aceitem, o Zoro não ganha do Lau, não ganha do Sabo, mal ganha do Kid e ele tá empatado sim com o Sanji. Não importa a recompensa dele, não importa que título ele tenha, o Zoro ele é empatado com o Sanji sim. E não, o Zoro não é imediato. Vamos falar da fanbase de Boku no Hero, que agora que eles tiveram um final ruim, eles já querem muito mérito, achando que eles tiveram o pior final dos animes, já que eles têm um final ruim que seja pelo menos o pior, né, pra ter algum mérito. Mas não, vocês não têm mérito nenhum porque o Shingeki continua com o pior final de mangá possível. O final foi tão ruim que dividiu em 4 temporadas e cada temporada teve, sei lá, 5 partes divididas de ano em ano. Demorou uns 10 anos pra conseguir lançar o final de uma temporada que foi reescrita mais de 10 vezes. Então, fanbase de Boku no Hero, não. Vocês não tiveram o pior final possível. Parem de tentar ganhar relevância depois de tanto tempo. Pra finalizar, eu quero falar da fanbase mais injusta que tem, que é a de Tokyo Revengers, que ele odeia o próprio protagonista porque ele é fraco. Se vocês pararem pra pensar, o Takemichi ele espanca tanto vocês que vocês não conseguem nem reagir. O problema do Takemichi é ele ser normal em um universo onde um adolescente magrelo consegue ganhar de um adolescente brutamonte de 16 anos, mas tem a aparência de 30 e pouco, lutador de UFC. Não adianta usar o argumento de que o Takemichi só apanha, que ele só apanha que chora. Você também, se estivesse lá, você só ia apanhar e chorar. O que você ia fazer contra esse cara aqui? E contra esse cara aqui? Você não ia fazer nada. Então não adianta criticar o seu protagonista por ele não conseguir reagir contra caras como esses. Olha, eu nunca pensei que ia ter que fazer um vídeo criticando a fanbase dos animes, sendo que eu mesmo sei que eu sou um cara chato quanto assunto é fanboy. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui porque eu já tô ficando sem ter o que falar. Então se você é algum desses fanboys e se sentiu ofendido, obrigado, o meu vídeo conseguiu te atingir. É isso, falou, adeus e tchau.